Boa noite, estamos aqui reunidos para o último evento do Quadrinhos na PUC, a respeito do futuro das HQs no Brasil, com o Alberto Costa, Sidney Guzman e Jal. Agradeço a presença de todos vocês e espero para o próximo evento. Obrigada. Bom, e agora começa o mais velho. Não, eu não. Então vai, o Alberto começa. João, começa aí. Bom, era para puxar isso aqui ou não? Fiz besteira. Se não era, né? Fica aí. Já era. Bom, o que eu tenho para dizer sobre o futuro na verdade é sempre uma coisa incerta, né? Assim, uma boa pergunta que todo mundo faz: o quadrinho vai virar digital, tá? Eu assim, não posso afirmar, né? Vai acabar essa mídia em papel, né? Eu não posso afirmar isso, não tenho ideia, mas eu acho assim, enquanto tiver na memória principalmente para quem faz quadrinho, tiver a memória do papel, da revista, a alegria que dá do cara ver a publicação dele em papel, impressa, seja lá qual for o método, né? Eu acho que ainda existe. Talvez o filho do meu filho, ou o neto, talvez esses já não tenham essa referência e talvez aí eu não sei o que acontece. Mas essa coisa do cheiro da tinta, tudo isso traz um prazer, né, que é muito grande, né? E voltando para o que eu enxergo de futuro, é justamente aonde que essas pessoas entram, onde o cara chega e fala assim: eu sou desenhista de quadrinhos, ou eu quero ser desenhista de quadrinhos. Eu acho que tem que trabalhar esse estou chegando, né? E na verdade o estou chegando, e se vocês forem olhar, todo mundo começa fazendo quadrinho independente. Então, se você olhar todos os artistas de quadrinho brasileiro que você conhece, do pessoal da geração do balão, ou seja, Laerte, Luiz G, Angeli, Glauco e etc. De lá para cá, todos começaram em quadrinhos independentes, né? Na verdade, a gente não tem um estúdio, né? Aqui o único estúdio que existe é o do Maurício de Souza, né? Então não tem nenhum estúdio onde você vai lá e leva um portfólio. E o que tem é o seguinte: tem agenciadores que vendem artistas brasileiros para participarem de publicações lá fora, né? Onde muitos até mudam o nome, né? Dão uma americanizada quando o quadrinhos é americano, né? E eu não duvido que em breve também Coreia, Japão, que tem um mercado interessante, comece também a pegar um volume grande como o quadrinho americano faz, de artistas brasileiros. Hoje a gente deve ter uns 50, 60, né? E todos eles desenhando aquelas publicações que eles sonharam e leram e amavam na infância. Então o cara de repente está fazendo um Batman, né? Acho que é tudo que um garoto gostaria. Mas na realidade o que a gente tem é os artistas brasileiros, a maioria começa, e muitos até destes que desenham para o mercado americano, começam fazendo uma publicação independente. Então ele desenha, ele faz lá no quartinho dele, na mesa da cozinha e tal, mas ele só vai se sentir um artista de quadrinhos na hora que ele publica um fanzine em xerox, seja lá o que for, e aí que começa. A gente está vivendo uma realidade hoje, que hoje a gente tem mais de 200 publicações independentes que saem nos eventos, é uma quantidade muito grande. A parte gráfica é sofisticadíssima, porque vem baixando o preço já. Hoje em dia não precisa de fotolito, um monte de coisa para fazer uma publicação. Então as publicações são mais acessíveis, né? Então elas têm uma qualidade gráfica muito parecido com o que está na livraria e até mesmo está nas bancas de jornal. Hoje mesmo eu recebi uma publicação independente, né, que era feita num couchê fantástico, numa gramatura que você não vai encontrar uma editora louca de fazer naquela gramatura. Então, na verdade, o que eu acho é o seguinte: existem hoje um volume muito grande de publicações independentes,
Mas essas publicações também não estão chegando nos leitores. Então, quem vai nas convenções, quem vai nos festivais, nesses eventos que acontecem no Brasil, acaba levando, mas eles não têm acesso. E por que não tem esse acesso? Porque as grandes livrarias, elas têm uma contabilidade toda perfeita, né? E o que o independente faz? Ele pega, ele junta o dinheirinho, manda imprimir e recebe uma nota lá da impressão, tudo. Mas na hora, para você distribuir, por exemplo, uma livraria cultura, você tem que ter nota fiscal. E é óbvio que o garoto está começando, ele não tem uma empresa de editora para poder vender isso aí. Então, eu acho que a hora que criar uma cooperativa, alguma coisa que passe por uma empresa, essas publicações, e que elas cheguem, eu acho que vai começar a ter um grande volume de leitores, né? Normalmente a indústria não aposta na novidade, né? Porque a indústria quer ganhar dinheiro, é óbvio, ninguém tem uma empresa, tem custos elevados de funcionários, tudo isso, não quer perder dinheiro, né? E óbvio que quer ganhar dinheiro, então ele aposta no que é certo. Então, às vezes, por exemplo, você pegar uma publicação estrangeira, um Calvin, um Homem-Aranha, seja lá o que for, é uma certeza, porque essas coisas já dão certo no mundo, né? Ou elas vêm acompanhadas de um monte de coisa, com filmes e etc. Então, é muito fácil você apostar nisso aí. Agora, o novo, e principalmente isso, o quadrinho independente tem uma liberdade de criação, porque ele não é uma publicação comercial, então ele pode quebrar todos os cânones da linguagem de quadrinhos, né? Então, na verdade, o novo quadrinho brasileiro, o novo quadrinho mundial sempre surge dessa liberdade, porque o cara pode experimentar, ele pode fazer uma publicação que nem a dele, que é toda sanfonada, e você pode bolar o que for, os formatos mais variados, tanto que você vê que a indústria tem os formatos de economia de papel, o formato comic book, que é esse dos gibis que estão na banca, né? Tinha um formatinho, que era um menor, mais econômico. Então eles padronizam um formato. As livrarias também têm álbuns seguindo os mesmos parâmetros de formato de economia de papel, né? E o fazendeiro pode, de repente, fazer uma revista de 1 metro de altura, pode fazer um que chamava Sarna, sei lá, como é que era, Pulga, alguma coisa assim, que era uma publicação em quadrinho desse tamanhinho, né? Que é óbvio que você não vai conseguir com uma publicação, só se for vender num baleiro, né, no caixa da livraria. Mas essa liberdade é que faz surgir um novo quadrinho brasileiro. Mas ele, infelizmente, não chega ao público, né? Então, eu acho assim, é a porta de entrada, assim, aproveitando que o Sidão está aqui, o Sidão tem feito graphic novels, assim, dentro do Maurício de Souza, ele vai se apresentar depois, mas ele trabalha no estúdio do Maurício e ele é responsável por novos projetos, né? Entre eles, um que ele criou, que são graphic novels, que estão vendendo, depois ele conta, não estou querendo adiantar o que ele tem para contar, já estão vendendo fora do Brasil. Mas se você for ver, o elenco que ele pegou eram pessoas até então desconhecidas, né? E que estavam no quadrinho independente. Era o Gustavo fazendo aqueles quadrinhos independentes dele, o Chico, os irmãos Cafadi, o Danilo Beirute, que fazia em xerox há pouco tempo atrás, né? Então, assim, poucos editores têm essa sensibilidade de ver o que está acontecendo. E até mesmo que é difícil mesmo, né? Então, eu acho que a gente está chegando muito perto disso, né? O quadrinho americano, quando começou com o que eles chamaram de quadrinho underground, né, que foi com Robert Crumb, o Zap Comics número 1 chegou nas várias reedições que foram feitas, as primeiras eram vendidas de mão a mão, né, chegou a ter mais de 1 milhão de exemplares, né, e aquelas histórias foram republicadas em outros álbuns, em outras revistas, elas foram fragmentadas e republicadas. Então, aquelas primeiras histórias do Crumb foram republicadas de tudo quanto é jeito no mundo inteiro. Então você vai na Holanda, tem lá uma revista com os desenhistas de lá e coisa do Crumb, isso tudo na época.
Então, a hora que você atinge o público é que é o segredo, né? Então, eu acredito assim, o quadrinho independente, hoje a gente tem uma quantidade muito grande de artistas e acho que de muita qualidade, né? Eu acho que esse é o caminho que eu enxergo para o futuro. A hora que organizar isso, tiver algum sistema organizando isso, né, de distribuição, de acesso, de divulgação, esquemas assim, é óbvio que nunca vão ser parecidos com o do Maurício, mas que tem essa coisa organizacional, assim, essa coisa administrativa. Então eu acho que aí a gente vai ter um próspero quadrinho nacional e eu acho que isso está chegando lá, né? Então esse é o meu ponto de vista de como eu enxergo o sucesso e o futuro do quadrinho brasileiro. Vai você? Ou vou eu? Vai você ou vou eu? Eu não posso falar. Então vai. Assim você já vai. Eu vou anotando aqui para não esquecer, porque eu esqueci metade das coisas. Quando a gente pensou, a Edilane convidou a gente para trabalhar aqui esse evento na PUC, a gente sabia que era uma coisa para ser iniciada e, de alguma forma, não importa se fizesse sucesso ou se não fizesse sucesso, o importante era começar, porque tudo que se começa pequeno e realmente a gente vai aprendendo e vai conseguindo público, vai conseguindo uma série de coisas. E hoje, terminando isso daqui, hoje, quando a gente vem com esse tema do quadrinho no futuro, dá para perceber exatamente que nós estamos no lugar exato para fazer essas coisas acontecerem. Por quê? Primeiro porque é histórico que o universitário precisa de canal de comunicação. Hoje em dia você tem muita coisa na internet e tudo mais, mas ainda tudo que é publicado em papel é nobre, é mais do que está na internet, né? Sempre uma pessoa que vê alguma coisa na internet e alguma pessoa que vê a coisa publicada, ela vê que para ser publicado, ser gasto aquele dinheiro para imprimir no papel, é porque é mais nobre. Então está virando um pouco a coisa e a gente precisa fazer esse link mais forte com a universidade. Por quê? Porque o grande problema que a gente vê, olha, por exemplo, o Sidney começando a fazer essas gráficas lá no Maurício, as grandes editoras começaram a descobrir que tem um público para isso. Agora precisa alguém ensinar para quem já trabalha com isso como fazer as coisas. Porque quando o Maurício está 17 anos na Abril, mais 20 anos na Globo, e ele sai dessas editoras, eles não conseguem vender os produtos e os quadrinhos. Será que só o Maurício sabe vender? Não, o grande problema que eu vejo, e a partir disso a gente pode ter um futuro, é que dentro das universidades, principalmente na área de comunicação, é preciso estudar mais essa área. Vou explicar uma coisa. Se eu quiser levar uma peça de teatro para a Europa, eu vou ter que ter um baita de um patrocínio. Mesmo que se for para fazer na rua, você tem que levar as pessoas e tudo mais, tem que ter grana para fazer isso, tem que ter planejamento e tudo mais. Se eu quiser fazer um filme, você vai gastar para fazer um filme que você não pague nada, que seja só praticamente para fazer a produção, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, mas é aquele filmezinho que você faz pedindo ajuda para os profissionais e tal, para poder trabalhar. As histórias em quadrinhos, elas têm uma coisa mágica que você pode ir em qualquer lugar. Você vai imprimir 2.000, 3.000 exemplares na Europa, é mais fácil de entrar do que a própria música, é mais fácil de entrar do que o teatro, é mais fácil de entrar do que o cinema, por causa da concorrência e tudo mais. Quer dizer, a gente tem nas mãos aqui no Brasil uma coisa importantíssima e que é uma linguagem fortíssima para a comunicação e para o cara entrar, o cara que está fazendo uma universidade, por exemplo, um curso de cinema, ele não tem grana para fazer o filme, ele pode começar a fazer a quadrinização, que é como se trabalha hoje em dia para fazer cinema, né? O storyboard e tudo mais. Aliás, o Hitchcock nos Pássaros fez storyboard e tudo mais, quer dizer, é uma coisa já até antiga. É uma forma dele conseguir fazer, inclusive, qual foi aquele livro, Alberto, da editora Globo, que foi com aquele cineasta que fez um filme com a Maite Proença e depois ele não conseguiu fazer um filme
e ele usou o Hector Gomes para fazer... Sansara. Isso mesmo, Guilherme de Almeida Prado. Uma graphic novel lançada no começo dos anos 90. Você estava lá na Globo, né? Bom, depois eu perguntei pro Galberto, tá o homem aqui. Eu estava lá. Coincidentemente, eu acho que o João não sabe, eu estudei com o Guilherme de Almeida Prado. Você estudou com ele. Ele formou numa... Era um filme que ele não conseguiria realizar, porque era ficção científica, efeitos especiais, ele fez quadrinhos. O Fellini chamou o Manara para fazer um filme que ele não realizou em cinema, ele fez em quadrinhos com os atores que ele queria, inclusive, né? O desenho lá do Mastroianni e tudo mais. Quer dizer, a gente tem um poder na mão fortíssimo, e o Brasil, ele pode ser o país do futuro dos quadrinhos. O Japão começou há não muito tempo a ter um boom dos quadrinhos, foi no pós-guerra, né? Que começou a ter isso daí, e hoje vende milhões, e está na crise, está vendendo milhões na crise, né? E tem uma coisa no Japão e no Brasil que é muito parecido, crianças de 5 anos se interessando em ler quadrinhos, quer dizer, o Maurício já está formando um leitor aos 5 anos, por que a gente não aproveitar isso? Então o próprio Maurício tem que mostrar para as pessoas o que tem, o que não tem. Agora o que acontece? Como as graphic novels estão vendendo bem, as editoras estão começando a se interessar por esses desenhistas independentes. Então, o que a gente precisa pensar em termos de futuro de quadrinho? É fazer essas raízes que podem começar nas faculdades de comunicação, com cursos. Aqui a Edilane e a professora Sônia Lito, eu vou estudar curso especial aqui na PUC, para começar aqui na PUC também. Já tem o curso de quadrinhos lá na USP. E eu acho que aí as pessoas vão começar a aprender um pouquinho mais como lidar com isso, para poder fazer essa parte que é do editor. É essencial o editor, porque ele faz o link entre o autor, que está fazendo o seu quadrinho e tudo mais, e o público leitor. É ele que vai chegar e vai falar pro cara, não, vai por esse caminho, faz por isso daqui, porque o público... Porque o autor, ele vai viajando na maionese. Todos nós que somos autores, a gente sabe, eu quero fazer daquele jeito porque eu gosto e tal, não sei o que lá. Mas se você quiser realmente conquistar público e viver disso, você precisa ter um bom editor. E o que está faltando são editores, né? Dificilmente você consegue editores porque eles não querem arriscar. E esse é o maior problema, inclusive, do que acontece, porque se você não arrisca nesse mercado, né, eu acho que o Sidney vai falar, o Maurício já faz isso há muito tempo também, lançando produtos que às vezes o editor não acredita, e aí consegue-se por quê? Porque você tem que ter uma linha editorial que faça esse link. Então o futuro do quadrinho depende muito mais disso do que se vai ser feito pela internet, se vai ser vendido digitalmente, se vai ser em pano, se vai ser, sei lá, qualquer outra plataforma. E só vai ter esse futuro se a gente trabalhar nisso. E para um país igual ao nosso, é essencial essa área de quadrinhos crescer. Nós temos eu sempre falo isso porque eu tenho certeza absoluta disso. Nós temos um mercado que poderia ter uns 3 Maurício de Souza, no mínimo, por causa dos leitores que já existem. São 19 milhões de leitores de quadrinhos ativos, e fora todo mundo que leu quando era criança. Então ainda é um leitor de quadrinhos, é só você ganhar esse pessoal. Quer dizer, então o que acontece? Nós temos um público enorme. E tem um monte de desenhista que não vive disso e que às vezes fica fazendo para o mercado estrangeiro e tudo mais. Então, o mais importante é a gente colocar na cabeça que tem que começar a fazer essas raízes. Começa numa universidade, começa nos cursos de comunicação, que ali vão ter os jornalistas, o pessoal que vai começar a saber trabalhar com isso, porque hoje, infelizmente, o pessoal não sabe. Vamos lá. Bom, primeiro, agradecer o convite da PUC para vir aqui. Eu sou Sidney Guzman, sou jornalista, escrevo sobre quadrinhos desde 1990. Sou editor-chefe de um site chamado Universo HQ, que quem lê quadrinho conhece, e também sou editor do Maurício de Souza. Mas nessa trajetória aí de 20 e tantos anos de quadrinhos, eu editei bastante coisa. Eu passei pela Conrad, fui editor do Dragon Ball, fui editor da Wizard, fui editor do Sandman, fui editor de bastante coisa. E aí eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Quem daqui lê quadrinho? Que bom. Acho que é a primeira vez que todo mundo levanta a mão. Caraca. Que bom, hein? Todo mundo lê quadrinho, que bom. É porque essa é uma pergunta que geralmente eu faço em palestras, não é todo mundo que levanta a mão. Muita gente não levanta a mão. Muita gente.
E quando a gente fala de futuro do mercado, para mim o futuro do mercado de quadrinho passa por uma palavra simples, renovação. Se a gente não tiver renovação de público, a gente não vai ter produto. E a gente precisa ter renovação. E aí entra uma coisa que o João falou, que é uma característica que o Brasil tem de similaridade com o Japão. O Brasil e o Japão são praticamente os dois únicos países do planeta que tem quadrinhos para criança, que é formação de leitor no quadrinho. Ah, mas a França também tem, só que a França é outro papo. O cara já começa com um livro de capa dura criança. Não é igual aqui, tem o gibi que toda semana vai na banca. Igual no Japão, que tem os encadernados que são, sei lá, 500 páginas por semana e cada um tem uma série favorita. É diferente. Aí no Brasil a gente tem o Maurício, que é disparado o maior formador de leitor do país. E eu não estou falando isso porque eu trabalho com ele, eu falo desde que eu sou jornalista antes de trabalhar com ele. E é verdade. Ele é o cara que mais forma leitor. Eu não estou falando leitor de quadrinho, ele é o cara que mais forma leitor. Eu viajo com o Maurício pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro. É emocionante você ver o que tem de gente que chega nele e fala assim: cara, eu aprendi a ler com você. Ou então eu aprendi a ler para ler você. Isso é um legado que ele vai levar pro resto da vida. E aí vem um ponto que é o seguinte. O João falou em aposta de mercado. Hoje, quem tem curiosidade vai lá no Universal aqui, olha a checklist do Universal aqui. A gente deve ter umas 20 editoras que publicam regularmente quadrinho. Ou mensal, ou bimestral, as que que focam mais em livraria e tal. A média de lançamentos mês é de 120 títulos. Aí eu ouço que não tem mercado no Brasil. Tem mercado no Brasil. Tem mercado sim. Ah, mas aqui o Maurício vê, sei lá, 80% do mercado é dele. Também é verdade. Só que hoje, como eu estava falando numa entrevista antes de começar, o mercado brasileiro você encontra quase tudo que sai no planeta. A gente nunca viveu um momento para o mercado de quadrinho no Brasil igual esse. É o melhor momento para quem gosta de ler quadrinhos. Este ano saiu um livro sobre quadrinho e vinho, chamado Os Ignorantes. Um puta livro, uma HQ fenomenal, em que um quadrinista vai procurar um vinicultor e ele vai ensinar quadrinho pro cara e ele vai aprender como que se faz vinho. Você fala assim, peraí, dá pra fazer isso com quadrinho? Dá pra fazer tudo com quadrinho. Tudo. E essa história é fenomenal. E é uma história francesa que saiu pela Martins Fontes, com tiragem desse tamanho. Eu recomendei em todo lugar que eu li, porque é bárbaro, porque dá pra fazer absolutamente tudo. O mercado hoje tem quadrinho japonês de todos os gêneros. Tem shoujo, tem shonen, shoujo é pra menina, shonen pra menino, tem adulto, tem mangá underground, tem quadrinho nacional de todos os gêneros que você imaginar, tem super-herói pra caramba, tem europeus chegando pela Nemo, tudo que você imaginar hoje tem. Como eu digo, hoje é impossível um leitor ter bolso para comprar tudo, né? Olha lá, todo mundo fala, essa é a parte que fode-se. Não é verdade. Essa é a parte que enrosca. Por quê? Porque toda essa variedade, a gente está crescendo mais para horizontal do que para vertical. Quando a gente vai para horizontal, o que acontece? Esses livros são com tiragens baixas. Tiragens baixas representam preço alto. E aí, você fala assim, pô, então por que está saindo tanto, Sidney? Porque, como o João falou, tem leitor de quadrinho pra cacete. Muita gente lê quadrinho. Então tem o cara que gosta de uma HQ romântica e vai comprar o Retalhos. Tem o cara que gosta de uma ficção onírica e vai comprar o Sandman. Tem o cara que vai comprar o do vinho, que é... E aí que a gente começa a ter um negócio que é incrível, que o mercado começou a ter uns anos pra cá. A gente começa a ter quadrinho para quem não é leitor de quadrinho. Esse é o grande barato. E já que todos vocês são leitores de quadrinhos, eu sempre falo isso, dê quadrinho de presente. Para quem não é leitor de quadrinho, você vai encontrar produto para quem não é leitor de quadrinho. Mas um monte. Por exemplo, Retalhos é um... Eu, felizmente, se eu te falar que era a minha intenção fazer isso, não era. Mas todas as Graphic MSP viraram HQ de presente. No Natal a gente vendeu a rodo. E aí eu vou falar do que o João falou, do negócio da formação de leitor. O Maurício, até os anos 90,
Rapaz, que susto, pensei que tava entrando fantasma. Abriu a porta. O que é isso? A porta abriu ali. Até os anos 90, o Maurício era o dono do mercado. Quando eu comecei a escrever, só que ele não era sozinho. O João e o Igual lembram bem. Tinha Turma do Arrepio, Xuxa, Chaves e Chapolin, Gugu, Sérgio Malan, tudo em quadrinho nacional. Tudo era quadrinho nacional. Aí veio o plano Collor, começaram a cortar, sobrou o Maurício. Aí o que acontece? Dos anos 90 pra cá, ele era o dono do mercado todo sozinho. Aí nos anos 90 ele começa a ganhar concorrentes. Que concorrentes? Canal a cabo de televisão, exclusivo para criança. Videogames, internet que surge nos anos 90. E aí começa os iPod, iPad, iPhone, aí que eu te pego, tudo que é aí que vai aparecer, todos os iPhones vão começar a roubar. Ike Batista. Então começa, esse aí não precisa concorrer. Não. Aí o que acontece? O Maurício passa a infância até os anos 90 e até 14 anos a criança lia Maurício. Aí, não sou mais criança, né? Nos anos 90 a infância encurtou. Hoje, com 10, 11 anos, a molecada fala assim, sou pré-adolescente. Agora eu sou pré-adolescente. Eu não vou ler mais nada. E a imensa maioria de leitores de quadrinho do Brasil só lê Maurício. Só Maurício. A imensa maioria. Eu tô falando, e posso falar agora, porque eu tô lá, 2,5 milhões de tiragem por mês. Cerca de 10 milhões de leitores. Por mês. Se você dobrar que cada revista vai para 4 pessoas, isso é a tiragem. Mais de 300 mil assinantes. As outras revistas todas, se chegam em 5 dígitos de tiragem, ficam felizes. Então você vê um hiato gigante aqui. O que acontece? O cara parava de ler Maurício, ia namorar, começar a beber, não sei o que, ter a filha e voltava quando tinha depois de 20 anos para comprar pro filho, porque aquilo faz parte da infância, é um legado e passa. Agora, os que não paravam, alguns iam para super-herói, outros iam para mangá, alguns iam fazer quadrinhos. Disney não concorre? Hoje não dá nem para brincar. Não dá nem para brincar. Concorria, né? Sim. Quando o Maurício começa a história dele, o Disney era muito maior que o Maurício. Nos anos 70 ele começa com 200 mil contra 3 milhões de tiragem. Hoje a tiragem da Disney não dá nem pra brincar com o Maurício. Não dá nem pra falar. Né? Não dá porque também não é meu, então não vou falar. Mas não dá pra brincar. É outro porque aí o negócio mudou muito. Aí o que aconteceu? O Maurício sacou que ele estava perdendo o leitor. E os anos 90 foram bravos pro Maurício. Eu não estava lá, mas eu sei porque eu acompanhei como jornalista. Nos anos 2000, ele sacou um negócio. Os caras que não paravam de ler quadrinhos para sempre estavam migrando, diferentemente do que eu fiz, eu migrei para super-herói. Eles estavam migrando para que gênero? Mangá. Por quê? Mangá tem para todas as faixas etárias. Aí ele teve a ideia de fazer a Turma da Mônica Jovem, que para mim é brilhante. Por quê? Podia ser um tiro de canhão no pé. De canhão, porque no mundo inteiro, famílias de personagens pequenos que cresceram, uma matou a outra. Não tem um caso que as duas coexistiram. E o Maurício conseguiu fazer com que as duas coexistissem e ainda fizesse sucesso. A Turma da Mônica Jovem é a revista mais vendida de quadrinhos do Brasil desde que ela foi lançada. No Ocidente, né? Eu não digo no Ocidente porque quando sai um álbum do Asterix, são 6 milhões, mas é um álbum, né? Se você for na média, Aí acontece um negócio absurdo, porque você fala assim, peraí, o Maurício pega e resgata esse leitor que ele estava perdendo, ele traz para cá. E essa revista agora está fazendo 6 anos. E eu tenho falado isso há alguns anos, eu falo, olha, eu acho que quando fizer 7 anos de revista, que é o tempo de maturação, eu acho que nós vamos ver um negócio que eu acho que nós estamos vendo agora, que se aqui tiver leitor de mangá, vocês me confirmem. Eu acho que o Maurício, mais do que ter resgatado o leitor para ele, que ele efetivamente resgatou, ele resgatou o leitor para o mercado de quadrinhos. Porque uma coisa é você ler até 10 e parar. Quando você lê até 14 anos, a chance de você migrar para outro gênero é gigantesca. É enorme. E para mim não é coincidência o número de mangá que está nas bancas hoje.
Eu fui editor do Dragon Ball, o Dragon Ball chegou a vender 100 mil, mas numa época que tinha 7, 8, 10 mangás na banca. Hoje são 40, para todos os gêneros. Aí o cara pegou e saiu daqui. Aí o que eu falo, Maurício, pra mim foi ousado pra caramba, porque você parava, mas a Turma da Mônica Jovem é recente, tá bom. A molecada que começou a ler com 10, já tá com 17, 16. E aí passa a não ser mais tão interessante pra eles. E aí, aí que eu acho que o Maurício teve a grande sacada de ter experimentado o mercado, ter arriscado. Ele foi um editor. Eu estava chegando na MSP nessa época. E me deixou ser um editor nos projetos que eu faço com quadrinhos lá. Porque, evidentemente, as Graphic MSP é para eu pegar o público que ia largar a Turma da Mônica Jovem. E o adulto. Óbvio. E uma coisa que eu fico muito feliz é porque o que eu mais ouço nesse projeto das Graphic MSP, Sidão, eu voltei a ler Maurício por tua causa depois de 20, 30 anos. Que era um leitor que tinha parado de ler o Maurício mesmo, porque não tinha mais área de interesse para ele. E aí eu pego, como o Gual falou, eu visito todos os independentes nos eventos. Porque desde sempre é do mercado independente que saem os talentos para o mercado de quadrinhos. O Laerte e o Angeli saíram de fanzines. Só que na época o caminho era outro. Para fazer sucesso tinha que fazer tira em jornal. Eles foram, fizeram e viraram as tiras que viraram. Só que isso... os jornais cortaram tira, que o mercado foi encolhendo. Então o que aconteceu foi isso. Nas Graphic MSP, eu selecionei autores do mercado independente, que eu sabia que eram muito bons, que escolhi os personagens, acho que acertadamente, para cada um deles. E aí, cheguei pro Maurício e falei assim, Maurício, eu posso botar esses caras na maior vitrine do Brasil, que é de quadrinho, que é você? E ele deixou. E não é coincidência que a Panini já pegou o Vitor Cafage para lançar Valente, que pegou o Danilo Beruti para lançar o São Jorge, que vai ter mais em breve, vai ter outros autores de Graphic MSP que vocês vão ver em outras editoras, porque o lance que o Jó falou de falta o editor, falta o editor de quadrinho, mas pô, Sidney, tem editor de quadrinho desde sempre. Só que mas eu falo por mim, porque quem me conhece sabe que eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Bom, é só ver do jeito que eu falo, né? Eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Só que a imensa maioria das editoras de quadrinhos do Brasil, e aí eu falo das editoras, as casas, enxergam o mercado de quadrinhos como uma planilha de Excel. Se tá azul, se tá vermelho. E aí é um complicador. Hoje, a internet é o grande canal para quem quer produzir quadrinho. Na MSP eu selecionei vários autores pela internet. Posso só fazer uma interferência nisso daí? O que acontece com os editores? Quem está trabalhando numa Abril, numa Globo, tem seu salário e tudo mais, acaba se acomodando. O que acontece? Se ele tem um Garfield para ser lançado, esse Garfield vem a preço muito baixo, porque já foi vendido lá nos Estados Unidos, já vem com desenho animado na televisão, já vem com marketing, não precisa investir em marketing, é só pegar e publicar. O cara traduz e publica, e aí ele se chama de editor. O verdadeiro editor não é isso, e se acostumou muito a fazer isso daí. E quando vem um desenhista nacional com um produto novo, de repente esse produto é um risco que o cara não quer sofrer. Porque ele vai pensar, pô, vou ter que investir em marketing, pode ser que não dê certo e tudo mais, vou perder meu empreguinho. Então o que acontece? Ele não faz o que precisa o mercado, ele fica se perdendo, se acomodando, e aí as editoras não conseguem fazer o mercado funcionar. Então esse negócio dos editores é sério. Sim. É sério, porque nós não formamos editores, né? Mas tá na cara. Se o Maurício ficar 20 anos na Globo, ele sai da Globo, um ano depois a Globo cancela todos os gibis do Ziraldo, cancela o Monteiro Lobato, gibis do Monteiro Lobato, e cancela o Cocoricó, um ano depois. Bom, depois de 20 anos que o Maurício está lá dentro, será que a Globo não aprendeu a vender quadrinhos? Será que o Ziraldo é tão difícil assim de conseguir pelo menos uma média de venda com um menino maluquinho que é conhecido das escolas e tudo mais? Uma média de venda para se manter pelo menos, não precisa estourar, mas para se manter. Então o que acontece? Está na cara que se a gente não formar bons editores, nós não temos futuro. E o Maurício está dando tudo de graça isso daí, está mostrando, pô, faz tal, não sei o que lá, arrisca. Uma das coisas de quando foi lançado a Turma da Mônica Jovem, o que a Panini falou pro Maurício, falou, olha,
Você tem 7 títulos mensais da turma clássica. Solta um título da turma jovem. Se todo mundo for para a turma jovem, você vai perder 7 títulos. É isso que as editoras pensam, é o que acabou de falar o Sidney. Daí, Maurício falou, não, acredito nisso, bateu o pé, tal, não sei o que lá. Daí eles falaram, tudo bem, vamos fazer então 40 mil, que é quanto vende o Naruto aqui. Não, 40 mil não, vamos fazer não, mais, isso vai vender. Eles queriam 50 mil, eu falei, 100. De tiragem. 100. Não, você tá louco. Imagina, não pode. Meu Naruto. Eu falei, que Naruto? Eu falei, nós estamos falando da Turma da Mônica, cara. E ela vai crescer. Tem noção quantas pessoas sonharam em ver isso? E aí fizeram 80. 4 dias durou. Chegou a 300 mil. Eu peço desculpa que eu sei que você tem mais coisa para falar, mas aí é sobre esse assunto do não tem editores, né, do dia de lá, do filme. Não tem editores, é uma coisa complicada, porque, por exemplo, a editora Abril, que foi a líder durante muitas décadas aí, né, o esquema de hierarquia, de ascensão dentro da empresa era o mais maluco. Eles têm uma visão administrativa e não uma visão qualitativa, segmentada. Então, por exemplo, do mesmo jeito que o Juca Kfouri foi da Placar para Playboy, de repente viu um cara da Playboy para os quadrinhos, né? Então, às vezes lá no canto tinha um cara que sabe tudo de quadrinhos, conhece todas as gerações, que sabe o gosto do povo, e às vezes ele não chega. Então, por exemplo, o Luiz G mesmo fala que ele é um grande editor. Ele editou a revista Circo, que foi uma brilhante revista, uma virada de página das mais belas da nossa história do quadrinho. E ele fala assim que nunca ninguém convida ele para editar nada, né? Agora ele é do conselho editorial da Boitempo, da né? Boitempo, junto com o Marigoni, que está se candidatando amanhã a governador, que não tem chance, mas é um brilhante... Quadrinista, inclusive. Seria um brilhante. Para nós, inclusive, seria brilhante que ele ganhasse. Mas então, não isso, que eu acho assim, a parte administrativa, de repente ele pega um cara que era tradutor, aí o cara vira editor, né? Assim. Então não tem aquelas pessoas que têm uma vivência, que construíram alguma coisa. Eu, particularmente, fui o primeiro editor de revista Spirit, do Will Eisner, fui editor de várias publicações, mas parece que a hora que você sai dali, daquele momento teu, você não consegue retomar, né? Eu vou ser muito rápido. Só para ter uma ideia, eu concorri a um cargo na editora Abril, de editor, e ficaram 2 no final. Eu pedi para um cara que o currículo dele tinha, fui aluno do Gualberto, que tinha um monte de coisa que era eu que fiz, né? Eu participei de tal coisa. Então, porque eles preferiram o cara mais... Esse cara não vale a pena, ele já é o fodão aí, não adianta, né? Então, perdão. Não, boa, mas acho que foi bom, as duas colocações foram boas, porque o João falou em risco e o Gualba falou da posição. Evidentemente, gente, editora não é ONG, eles precisam ganhar dinheiro, verdade, ponto, verdade, eles precisam ganhar dinheiro. Só que é o seguinte, as editoras... eu imaginava, né, na minha época, né, que a caça ao talento deveria existir. Eu tenho falado em todas as palestras que eu vou. Falei, olha, todos os caras que fizeram sucesso nas Graphic MSP, nos MSP 50, nos álbuns que eu fiz, eu falei assim, aqui está a maior agenda de quadrinhos do Brasil, está nesse telefone. Eu tenho o telefone de todo mundo, você imagina. Pode pegar. Eu passo, eu falo para todas as editoras, falei, cara, eu passo o telefone de quem vocês quiserem. Eu quero muito que a Globo, a Scala, a Abril façam um quadrinho nacional. Porque as Graphic MSP estão mostrando um negócio que, e aí eu acho muito legal, os independentes estão sacando esse momento. O FIC, a Gibicon, os eventos de quadrinho no país, tem sempre um burburinho porque o Sidney vai anunciar uma Graphic MSP. E tá assim de quadrinista nacional fazendo quadrinho bom e vendendo a rodo. Tem muita gente hoje que, por causa das Graphic MSP, resolveu falar assim, eu vou dar chance para quadrinho nacional. E tá lendo quadrinho nacional e descobrindo, porra, que legal. Então que bom que se eu puder dar essa ajudinha aqui, se a galera continuar a fazer o resto, só que aí precisa ter mais gente fazendo mais coisas. Quando eu falei do risco, era para puxar a pergunta que ele fez ali atrás.
há pelo menos uns 5 anos virou um nicho de mercado, adaptação literária em quadrinho. Uau! Vamos adaptar tudo em quadrinho agora. E aí por quê? Porque o governo passou a comprar adaptação literária em quadrinho. E o governo é hoje o maior comprador de quadrinhos do país. Porque quando o governo faz uma compra de plano nacional, a tiragem geralmente é, para quem é de livraria, 20, 25 vezes maior do que eles tiram normalmente para botar na livraria. E aí é muita coisa. Você pega e fala assim, então aí o que aconteceu? Tudo que a editora saiu fazendo adaptação literária. Tem 4 Policarpo Quaresma, tem 4 O Alienista, tem Guarani tem 3, Dom Casmurro, vários. E assim, ao mesmo tempo que saíram algumas brilhantes, tem algumas que são uma porcaria. E porque adaptar quadrinhos, adaptar uma obra literária para quadrinhos não é pegar o texto original e botar ele todo ali. Nananina, negão. É você transpor para outra linguagem. Que nem cinema. Né? É igual cinema. Tem a hora que a cena muda, vale mais do que você descrever ela inteira. E aí aconteceu o quê? Um boom de adaptações literárias. O ano passado o PNBE, 5 adaptações contratadas. Claro. Porque chegou num momento e falou, e agora? Mas o legal nessa história toda é o seguinte. Tirando os aventureiros, que são as editoras aventureiras que tentam por causa disso, passou a acontecer um negócio que a gente brigou muito, nós três, desde que ele trabalha com quadrinho, que é, o cara vai fazer uma adaptação literária, tô te pagando para fazer adaptação literária. Você vai falar, pô, isso é absurdo? Não, isso até pouco tempo atrás era absurdo. Ó, você faz aí para mim o teu livro e eu vou te pagar 7% do que vender. Era isso. Hoje não, o cara recebe para fazer e vai receber a porcentagem dele quando virar. E o Will tá aqui, o Will fez uma adaptação literária que pegou o PNBE. E ele recebe por isso também, não é? Recebe? Então, isso para mim é uma construção de mercado. A gente tá fazendo devagarinho, a gente tá indo fazendo os caminhos que são tortuosos muitas vezes, mas dá pra gente... hoje tem muito espaço. Por exemplo, o último ponto que eu ia falar, assim, que eu vou abrir para vocês perguntas o que vocês quiserem, que é justamente esse. Hoje tem caras que são absurdamente famosos fazendo quadrinho na internet, cara. Muitos. Carlos Ruas, de uma série chamada Um Sábado Qualquer, ele vai em evento, ele vende a rodo. O Catarse, que nós podemos falar daqui a pouco, que é uma ferramenta colaborativa para você postar os seus quadrinhos. Vamos, até porque eu tenho que fazer propaganda. O cara que teve mais colaboradores foi o cara chamado Fábio Koala, que faz uma tira, um site chamado Mentirinhas, fez uma HQ linda, ganhou o HQ Mix no ano passado. Então assim, como eu falei, a gente não vive um momento tão criativo em quadrinhos há muito tempo. Inclusive em ferramentas, a gente tem feito muita coisa legal via Catarse, via plataforma, o que você quiser, como você quiser. Só que aí nós vamos tocar num ponto. Aqui, quem é estudante de comunicação aqui? Tem aqui a galera? Sim. Que é uma coisa que eu tenho batido bastante. O Gal falou lá no começo. Os independentes hoje, você pega uma revista, você fala assim, pô, parece de uma gráfica de uma editora punk. Só que a qualidade editorial tem que acompanhar. Isso não está acontecendo. A imensa maioria das HQs independentes sai com uma qualidade editorial pífia. Vou falar uma coisa. Tem um prêmio, que é o PROAC, que há 2 anos atrás eram 5 prêmios de R$40 mil. A gente reclamou... Não, 5 prêmios de 20. Não. Eram 10 prêmios de 25. E depois aí virou 5 prêmios de 40. Isso. Aí a gente reclamou, foi para 15. Nós já, aumentou 3 vezes. 15, Esse ano são 20. São 20 de 40 mil reais. 20 prêmios de 40 mil. Bom... Por quê? Porque eles estão... O quadrinho está dando muito certo. Eles estão gostando. Está indo melhor do que os outros. Cinema, do que as outras coisas. Circo, então eles cresceram cresceram 4 vezes um prêmio, que isso num momento igual a esse daqui, que está até meio em crise e tudo mais, são R$40 mil que dá para fazer uma revista. É aquilo que a gente estava falando no começo. Quadrinhos é mais barato do que você produzir um filme, do que você fazer outras coisas. Então dá para entrar muito mais gente, é mais democrático, dá para muito mais pessoas trabalharem com isso. E o que está acontecendo com o PROAC? Eles já estão há 6 anos
6 ou 7 anos, né, produzindo essas... Os desenhistas estão começando a aprender a apresentar projeto. Porque quando você vai para uma editora, que tem esse erro também, a gente fala dos editores, mas os desenhistas não sabem como chegar nos edores e se atropelam. O Guilherme Kroll da Balão, o Cassius e o Cláudio Zarabatana, nós estamos fazendo um texto que nós vamos disponibilizar para quem quiser como apresentar o seu trabalho para um editor. Perfeito. Que precisa. Perfeito. E fazendo isso, só terminando, fazendo isso, o que acontece? A gente ajuda também, né? Você tem que saber vender seu projeto, fazer de uma forma que o editor, ele comece a pensar de outro jeito, ele não vai começar pensando que ele está arriscando. Vocês têm que fazer ele crescer. Olha, uma dica legal é isso que o Sidney está fazendo lá na Maurício também, porque quando você tem uma base que dá para você investir um pouquinho, pouca coisa, ele chega nos lugares e leva uma pequena animação, né? São os teasers. Porra, que dá certo pra caramba. E ele trabalha basicamente com o Face, trabalha basicamente com o Twitter e tudo mais, só que consegue que as pessoas fiquem entusiasmadas com aquilo lá. Então nós temos que ser comunicador, né? Nós temos que entusiasmar os editores, porque não é só o lado deles, nós temos que fazer isso. Às vezes, o Gualba tem aquela vez que a gente estava editando a revista Monga, que é uma revista que saiu um número só, mas chamou a atenção. E veio um monte de garotos, né, para publicar e tudo mais. Chegou um cara lá e falou o seguinte: olha, eu sou melhor do que todos esses que vocês publicarem. Olha que direto. Você não tem noção. Tinha Fortuna, tinha Spaca, tinha né, na revista. Que foi considerado 2 anos antes o melhor desenhista francês, né? O Alan Voss. E o cara falou que ele era melhor que todo mundo. Daí a gente fala, porra, legal, né? Porra, isso é legal. Mostra aí. O cara falou, não confio em vocês, né? Como que ele falou? Não, na verdade a gente fazia o seguinte, porque era todo ele dia. Ele foi até lá pra não levar nada. Todo dia a gente tinha. Eu me recordo um pouco melhor dessa história, então peço desculpa para explicar direito. A gente toda hora tinha que parar de trabalhar porque tinha alguém, a secretária vinha, tem um garoto querendo mostrar portfólio. Aí a gente resolveu criar as terças-feiras, depois do almoço, até tal hora a gente ficava vendo portfólio. Portfólio nem se falava na época, eram umas pastas que o cara trazia desse tamanho, desde criança, né? Primeiro desenho que ele fez na vida, e você tinha que ver todos, você pulava um. Rabiscado, esse com 3 anos. Você pulava um, o cara reclamava, falava, você pulou, né? Chegava uma hora que você pega de bolo, assim, né? Mas você não vai ler a minha história? Aí o cara depois. E depois o cara sai, porque, claro, o cara não viu direito o meu material. E aí a gente colocou, mas teve um dia que a secretária veio e falou assim, tem um garoto, mas você não avisou que é terça-feira? Mas ele mandou avisar que ele era melhor do que qualquer um que estava já pra ali. secretária. E aí a gente falou, porra, meu, se o cara teve essa petulância, esse cara nós vamos dar uma surra nele, né? Porque, as pessoas envolvidas, né? Você já tem um ego como um jovem já desse tamanho, né? Então a gente resolveu furar o ego dele, então ele levou desenho. Só que eu e você cagamos tanto nos desenhos do cara que eu acho que esse cara nunca mais, né? Porque a gente tinha que fazer esse serviço, porque... Tinha que ser honesto. Eu já vi muita gente, por exemplo, o Jaime Cortez disse uma vez que o Shimamoto tinha uma bronca do Jaime Cortez porque disse que o desenho de Shimamoto não era bom, né? Mas às vezes essas coisas são boas, né? Se o cara realmente pega isso como motivador, ele fala, bom, agora eu vou fazer sucesso, um dia eu vou esfregar na cara dos dois bundões. É isso aí. Mas ele levou, os desenhos eram realmente muito ruins, um trabalho que o cara não poderia... Às vezes não é culpa dele, a família infla, né? Eu lembro no Pasquim, quando eu editava o Pasquim em São Paulo, que tinha também a fila das quintas-feiras lá para mostrar os desenhos e tal, essa coisa toda. E chegava muito garotão de, sei lá, 10 anos, até 18 anos, com o pai. Às vezes o pai e a mãe junto, né? E aí você sofria uma pressão que o pai e a mãe ficavam assim em cima. Se você falasse qualquer coisa que eles não tinham falado isso é bullying pro filho. Hoje em dia teve um que começou a brigar com a gente, falou, mas por que meu filho não pode publicar? Mas por que? Sabe assim? Que ele é ruim. Na foto foi o seguinte, uma vez o cara levou lá os desenhos dele, né? E eu falei, olha, é o seguinte, a gente fazia interquadrinhos, né? Eu falei, a gente já tem um time grande de desenhistas, já está meio fechado, né? E o teu trabalho, assim, interessante, né?
a gente vai deixar anotado assim, no momento que a gente sentir que é a hora, a gente coloca, né? E o cara ficou puto porque ele achava que ele tinha que ser contratado. Ele imaginava que ser desenhista era uma coisa de carteira assinada, né? Hollywood. E ele resolveu vir pra cima de mim, né? E o pai apartava ele, né? Pra ele não vir pra cima de mim. Ao mesmo tempo, o pai pegava... Sabe que antigamente, quando não existia o digital, a gente revelava e vinha um albinho cheio de coisa. Claro. Então, enquanto ele segurava o filho, ele falava assim, vai vendo as fotos que ele desenhou de capacete e moto, né? Vai vendo as fotos que ele fez de capacete. O cara desenhou moto, capacete e né? vai fazer quadrinho. Ele desenhava capacete e capacete. Moto, então, assim, eu lá vendo o cara querendo me bater, né? Bicho, eu ainda fui simpático. Né? Mas eu falei, infelizmente não dá, eu não fiz essa... a gente só fez isso com esse cara, porque, muito pelo contrário, né? Eu tive aula com o Itajaí, que era um cara que ele tentava mostrar o que você tem de bom, não o que você tem de ruim. Isso aí. E para o cara investir, ele às vezes achou um caminho legal, e se você falar tudo que tem de ruim, talvez ele desista daquele caminho que ele já está acertando. Então, eu aprendi isso com ele, né? E é assim que eu faço na minha vida. Eu dificilmente vou chegar para um cara, tirando esse menino, e tirando para um amigo meu, que depois é uma outra história. Mas esse menino, inclusive, é aquele que sequestrou essa semana. Matou a família. Mas igual, você sabe que lá agora, até porque os caras sabem, né, que as graphics têm feito muito sucesso, né? Imagino. E aí chega, puta, vocês não têm noção a minha inbox do Facebook como fica, cara. Assim, então... Aí, na semana do GibCon, o cara falou, olha, tá aqui uma graphic novel pronta pra você publicar. Aí eu falei, olha, cara, por orientação do jurídico da empresa, eu não posso nem abrir uma proposta, porque se eu fizer alguma coisa parecida, você vai falar que eu copiei você. Aí ele falou, mas cara, mas tá pronta a história, uma história com o Jotalhão e o Horácio juntos. Sei, mas onde você já publicou? Ele falou, lugar nenhum. Eu falei, você quer começar na Graphic MSP? Claro, mano. Desenho, eu expliquei com todo carinho, falei, olha, não posso, não dá, tal. Então, mas é um caminho normal. Você queria perguntar, diga lá. Você não chamei equivocado, no caso do PROAC, o governo substitui o papel das editoras? Então, esse é um lance que é o seguinte, quando o PROAC começou com a história, é porque realmente as editoras estavam investindo nessa maneira, você chega com a história pronta e eu te dou 7, 8% na venda. Só. E aí o PROAC, quando veio acenou com essa bandeira, os autores iam receber para fazer. Falou, uau, né? Que legal. Quando começaram a sair coisas boas, também tem editoras que chegam e falam, eu igual ganhamos um PROAC, vai, hipoteticamente. A editora chega assim, você larga dinheiro na nossa mão aqui que eu faço pra você na distribuição, que é um espetáculo. Eu vou dar o PROAC pra editora, como costumamos dizer, vai dar pro cavalo, né? Pelo amor de Deus, né? Sabe? Tá de brincadeira, sabe? As editoras começaram a se interessar depois, né? Exatamente. E aí as editoras começaram a sacar algumas coisas, por exemplo, tem um PROAC, que é o Bando de Dois, do Danilo Beruti, uma grande, que é um faroeste no sertanejo nosso, como seria, no cangaço seria. Ele fez uma HQ que foi PROAC e ganhou PNBE. Quer dizer, ele ganhou a grana e aí a editora que publicou foi a Zarabatana, inscreveu no PNBE, cravou mais de 50 mil exemplares na compra. Aí, cara, todo mundo sai muito feliz. Mas é o que você falou, o cenário ideal era que as editoras tivessem fazendo esse papel. Mas fomenta, viu? Da mesma forma que outros prêmios fomentam, de cinema, tem um monte de prêmios, né? Quadrinhos tem que ter também. O que eu vou contar um exemplo, e aí justifica o valor disso que o PROAC faz, é o seguinte, a Devir é uma das raras editoras que contratou o Lourenço Mutarelli e ele tinha um prazo de um ano e meio para ele ficar fazendo um álbum e ele ficava o ano inteiro desenhando para sair aqueles álbuns maravilhosos que saíram. Isso deu para o Lourenço Mutarelli ser o que ele é hoje, o grande artista conhecido, e hoje em outras mídias, hoje ele é dramaturgo, hoje ele é ator, ele é tudo hoje, né? Mas esse trabalho que a Devir fez, nenhuma editora faz. E outra, um álbum desse, se você tem que viver, você vai fazer o quê? De madrugada,
entendeu? E cansado, porque você trabalhou o dia inteiro em algum lugar, entendeu? E sempre falavam que a qualidade, o quadrinho brasileiro não dava certo porque não tinha qualidade. Né? Bobagem. Eu não tinha qualidade porque o cara passava a madrugada ali, cansado depois de um dia de trabalho e às vezes desistia no meio e tal. E ele começava caprichando e no final ele descuidava porque ele já não aguentava, já matava aquilo de qualquer jeito. Isso que a Devir fez é uma coisa muito importante. Isso que o PROAC faz é dar condições do cara poder sentar uns 3, meio ano desenhando e fazendo algo. Então ela tem essa importância. E hoje, o Igual falou, hoje a Companhia das Letras faz isso, a Ática faz isso, não, eu o faço Maurício isso. faz isso historicamente há muito tempo, porque ele contrata um monte de gente. Quantas mas famílias trabalham O Maurício sustenta quantas famílias? São 400 funcionários. É isso aí, são 400 famílias, são 400 mutareles que a Devir fez com um e o Maurício faz com vários, né? Eu já vi palestra do próprio Daniel Esteves comentando que o PROAC paga a impressão, mas a revista em si mesmo ele não consegue. Não dá, por você ter uma ideia. Como assim? Eu vou depois falar porque eu tenho que fazer. O consumidor não compra na livraria. Mas é que tá, vai entrar no lance da distribuição. Porque Mas, você tem. Se você lança independente, é o que o Igual falou, não tenho nota fiscal, não vou. Aí eu vou vender só pela internet, então o alcance é desse tamanho. Então por isso que às vezes vale a parceria com uma editora, mesmo pegando pro ar. Não é assim, ele sozinho. Tem muitos que venderam. Mas tem PROAC que foi o cara sozinho. Não, tem também. Tem o Custódio. O Custódio resolveu fazer sozinho e. O Crônicas do Pindaíba. E alguns são assim, outros já tem, por exemplo, a Zarabatana é uma editora, e a Devir faz muitos também. É uma editora que já fica de olho ali no resultado do PROAC para ir lá oferecer, porque é muito difícil você, principalmente para a Zarabatana, que é uma editora pequena e nova, ela sustentar algum artista, né? É a coisa de azeitar a máquina, né? Você tem uma catraca ali que tem que andar. Se você não bota óleo aquilo lá não anda. Então entra ali, a editora começa a se interessar, o desenhista começa a ter tempo para fazer o desenho e aí começa a se construir uma indústria em torno daquilo lá. Eu acho que pode ser que daqui a alguns anos o PROAC seja outra coisa e tudo mais, mas isso é importante, principalmente porque tem muito projeto que editora nenhuma quer. E no PROAC tem possibilidade, o cara que quer fazer uma coisa meia doida, assim, que realmente, analisando, você fala, puta, esse cara tem que publicar isso, mas ninguém vai publicar isso. Então, de repente, consegue um autor publicar uma coisa artística e tudo mais, mesmo que não tenha distribuição e tudo mais, são 1000 exemplares. De qualquer forma, 250 exemplares vão para as bibliotecas, então vai ter um arejamento para conquistar público. Quer dizer, gente conhecendo o quadrinho nacional. É a coisa de você tem que fazer alguma coisa, porra. Como que foi feito esse negócio do Bolsa Família aí, que agora todo mundo está defendendo, todos os presidenciáveis, não sei o que lá. É simples, você coloca um pouquinho de início para essa catraca funcionar ali embaixo, ela começa a funcionar e funciona para todo mundo, porque nós somos um país capitalista, tem que rodar a roda, não dá para você ficar, o dinheiro se fica parado, a gente não tem emprego, não tem nada, então ele tem que começar a rodar para ter mais gente consumindo, para acontecer as coisas, né? E aí o que o João falou até com o amadurecimento que vai rolando pro PROAC, os autores vão começando a sacar projetos que passaram, né? E aí começam. Aí, só que é o seguinte, né? Só que eles acham que os jurados não... Eu fui jurado ano passado, sou jurado esse ano de novo. Eles acham que os jurados não vão... não basta fazer um HQ que fale das manifestações das ruas de São Paulo que vai passar. Não é. Só que tem caras que têm sacadas incríveis. Por exemplo, um que saiu esse ano, que é do PROAC do ano anterior, 2012, é um álbum chamado Quase que eu ligo Doom, que é do Roger Cruz e do Davi Calil. O que eles fizeram? Pegaram as músicas do Adoniran Barbosa, pegaram os personagens das músicas e fizeram o que acontecia antes, durante e depois das músicas. Puta ideia! Ficou lindo o álbum, lindo! Fizeram um quadrinho que não é só para leitura de quadrinho, que virou notícia em tudo que é caderno de música do país, e que já fizeram independente, a primeira trilha já foi embora. E não conseguiu uma editora para publicar, mesmo com o nome do Roger Cruz, mesmo quando ele não conseguiu uma editora para publicar. Além de ser uma personalidade paulista. Agora, o que muda um pouco isso que você colocou é o seguinte:
enquanto o Jal e o Sidney eram jurados, esse projeto do Adoniran passou. Foi antes da gente, na verdade. Não, eu estava nesse daí. Eu não estava, é verdade, não, eu não estava. Então, esse projeto foi aprovado. Uns anos antes, quando os jurados eram o Marcati e o Toninho Mendes, não, era o Mutarelli e o Toninho Mendes, o Marcati entregou um projeto do Adoniran, entendeu? E o mais gozado, o Lourenço começou com o Marcati e o projeto dele não foi aprovado, né? Então, quer dizer, não adianta agora todo mundo fazer Adoniran, claro. mundo, que não quer dizer que vai dar. Então, antes já teve o Adoniran que não deu certo, porque mudam os jurados, né? E tem a sinopse que o cara tem que ler. Agora, o mais importante disso é o nível de profissionalismo que é exigido dos artistas que se inscrevem. Eles têm que fazer um projeto que tem que ter justificativa, que você tem que dizer, tem que mostrar uma sinopse, um pedaço, de página, um desenho. Você tem que provar tanta coisa que isso te eleva num nível profissional de trabalho que é muito importante. Então eu acho que a gente já está criando, aí mesmo que assim, os que perdem sempre ficam putos, óbvio, né? O HQ Mix é um exemplo disso, né? A gente premia, a gente dá uns 40 prêmios, 50 prêmios lá e a gente ganha 200 inimigos todo ano, né? Porque os que não ganham ficam putos com a gente. Tem cara que faz pensa de ganhar prêmio. Exatamente. Então, mas o cara não percebe o quanto ele cresceu, mesmo ele não sendo aprovado, o quanto ele cresceu. E quantos projetos que foram rejeitados do PROAC, que foram editados e com sucesso. No ano passado o nível era muito bom. A gente passou 15, tinha 15 suplentes, a gente resolveu falar assim, vamos pegar esses autores que a gente achou bom, que achamos bons, vamos chamar as editoras e fazer o que a gente chamou de, vamos fazer o PROACão. Para os caras conversarem, uma roda de negócios com os editores. Os desenhistas. Aí o Jal pediu para mandar para todo mundo. 3 autores responderam. O resto eu não quis. Você vê como que teve um que respondeu pra mim, né? Você não soube. Tem um cara que respondeu pra mim. Aí eu falei, desculpa, você deve estar confundindo. Tá aqui, fala com o Jal. Aí ele responde assim, tá bom, desculpe, então eu vou falar com o Gual. Porra, cara, o cara continua errando. Então o que acontece? É uma escola, mas o pessoal não está sabendo fazer a coisa, né? Não está sabendo. Mas acho que isso é mas muito é a maturidade, bom. Vai chegar. É ele que. Ele queria perguntar. Acho que mais ou menos vocês responderam. Eu cheguei a ver algumas edições do PROAC, cheguei a participar de uma. Aí eu falei assim, deixa eu ver o pessoal que ganhou, né? Eu só lembro, juro por Deus, do Jambox. Eu fiquei procurando, mas cadê o pessoal que ganhou? Você não tem livraria, o que acontece? Em livraria não. Até saiu, a Devir publicou bastante vencedores de PROAC. A Dama do Martinelli, saiu o Jambox, que saiu para Zarabatana, Estação Luz, tem a Ana Rie, vários saíram, vários. Mas assim, a Zarabatana lançou o Bandori 2, ela lançou esse ano Ronda Noturna, ela lançou o Vida de Jonas não é, tem um outro que é o... aquele que é o bonequinho, como que é do Vida de Jonas não é, Vida de Jonas não é. O Muppet? Mas não era PROAC. Era PROAC, sim. Era PROAC? Era PROAC. Então, mais um PROAC, é verdade. E também aquele Aos Cuidados de Rafaela também é PROAC. Perguntas? Manda. Aqui depois lá. Pegando o gancho do Mutarelli, ele fez uma entrevista no ano passado com Provocações da Cultura. Aí ele fez uma crítica importante. Ele falou que 90% dos brasileiros só leem quadrinhos. Eles não leem livro, verdade. não vão ao teatro, não vão muito ao cinema e não vão aos museus. O que vocês acham? Eu acho absolutamente pertinente o que ele falou. Porque eu sempre falo isso. Falei, cara, não adianta a gente só ler quadrinho na vida. Os grandes autores de quadrinho que a gente gosta não liam só quadrinhos. O cara lê magia, o cara lê história, o cara lê geografia, o cara lê misticismo. Eu acho absolutamente pertinente o que ele falou. E é verdade. Quadrinho não tem que ser... Você não tem que ler só quadrinho, não tem que ler tudo. Ler livro, horóscopo, caderno de esporte, tudo que você imaginar. Ir ao cinema, ver teatro. Eu acho que o problema maior é quando o desenhista só lê quadrinhos.
Para você ser comunicador, você tem que realmente ir atrás de tudo. Cinema, teatro, um monte de coisa, porque você está trabalhando com história. Você vai fazer o novo se você só tem uma matriz, não é? Outro detalhe é o seguinte, o consciente registra 1% de tudo que acontece no teu dia a dia, assim, tudo que você vê, que você vive, que você cheira, que você pensa, tudo isso. E o inconsciente registra 100%. Então, quanto mais coisas você jogar no teu inconsciente lá, quanto mais filme, quanto mais livro você lê, quanto mais coisa você tem, mais rico vai ser a hora que você muda o interruptor para o inconsciente, que o processo criativo tem uma parte dele que é o inconsciente que vai resolver o teu problema. Entendeu? Esse é um momento em que você tem uma riqueza lá dentro, o seu 100% é muito rico, né? E não de uma coisa que aquilo que eu estava falando, que é rico no independente. Porque tudo que você lê é o comercial, então você vai fazer o comercial e nunca vai ser um quadrinista novo, né? Você nunca vai trazer a novidade, né? Você falou que as HQs independentes têm uma qualidade de impressão alta, mas uma qualidade de editorial. Desenvolver, até claro. Discordar. Não, eu continuo ratificando. Mal escritas, muitas mal escritas, eu não digo só de português, mal escrita mesmo. Os personagens todos têm a mesma voz, todos falam iguais. Você pega, você coloca quando eu digo de qualidade editorial, o cara pega e monta uma cena incrível em que a cena de ápice deveria estar na página ímpar, ela está aqui. Aí ela acaba nesse quadrinho, você já viu. Isso aqui é o momento do suspense no quadrinho. Mas pô, não dá para o cara pagar um editor. Óbvio que não dá. Óbvio, mas aí você tem que começar a pensar mais editorialmente o teu produto. Fazer um negócio que chama espelho. Então a cena de ápice vai ficar aqui. Tal. E trabalhar muito, mas tem que trabalhar muito o texto. Porque os textos hoje... tem publicação independente que eu peguei de capa dura, papel couché, escrito trás com Z. Parte de trás, não era o verbo trazer. Está na parte de trás com Z. Para mim falar. Bom, não vou falar, que tá gravando. Sabe? Porque... sabe? Não o problema é, se fosse um personagem burro falando, mas não, né? E como tem, por exemplo, e eu falei isso pro autor, um dos trabalhos que saiu esse ano, que foi pro AC, e que saiu publicado por editora, está muito bem editado isso aí e tal. Só que o problema é que eu vejo muito quadrinho independente, que é esse Ronda Noturna. É um quadrinho de terror do Alcimar Frazão, muito legal. Só que tem um menino de 8 anos e um cara, um vigia noturno. E os dois falam assim, então, no oblívio da noite, o obséquio... 8 anos? Que criança fala assim? Então, o autor tem que tentar achar a voz dos personagens. Esse aqui vai falar com gíria, mano. Aquele lá fala assim, mas o cara fala de forma mais coloquial, mais formal. Esse cuidado editorial eu sinto muita falta. Hoje tem vários caras que estão enveredando por um caminho que já sacaram que é importante. O cara faz um negócio de capa dura, com papel couché, custando 40 pau e tá pra mim fazer, brochei. Já brocho de cara. Aí que entra a leitura de coisa. Exatamente. Quanto mais lê... Eu agora vou fazer o contraponto do diabo aqui, Paulo. Primeiro que todos que são independentes estão começando. Né? Não, eu não concordo, igual. O Alcimar concorreu à revelação agora por essa publicação, né? E no HQ Mix, né? Então era um cara que fazia o Contínuo, que era uma revista da faculdade e tal. Quer dizer, não é o cara que está dando os primeiros voos. Mas fica entre nós, né? Não, dá para melhorar, né? Calma. Aí eu acho o seguinte, eu vejo coisas excelentes num monte deles. Não seria tão trágico assim. Não é tudo não, sem dúvida. Por exemplo, eu tô com quadrinhos que é o Gabriel Arraes com o Magenta King e eles têm um revisor. Tá lá, legal. Entre os dois do revisor. O cara que faz o revisor. Já teve um cuidado. O texto de abertura, esse Gabriel já me ganhou só no texto de abertura. Eu falei, esse cara...
já me ganhou. Legal. E eu li e gostei, né? Legal. Então eu consigo enxergar coisas boas, aí não é Também. o Cassiporé, eu não diria que é tão trágico assim. Não porque tudo. nesse meio que surge o Gustavo Duarte, que faz muda, Cafage. ele jamais vai errar mas- concordância, porque o dele é mudo. Agora, Vou contar a história dele. e tem coisas assim que, por exemplo, o Count Basie, que tinha uma banda, uma orquestra e tocava piano. O Count Basie tinha um negócio que eu acho que é isso que falta no quadrinho, principalmente que é o que você cutucou no quadrinho de adaptação literária. O que todo mundo tocava com várias notas, ele tinha o cuidado de fazer pum, tum, tum, mas dá um balanço, cara, é uma coisa que Tim Maia fazia, essas coisas que são tão interessantes e que o quadrinho, o cara tem que, ele tem que ver que tem uma hora que tem, entre um quadrinho e o outro, tem um branco, ali é que é a mágica, entendeu? E se você ficar também detalhando, cara, você ficar assim, não dá. Ou fazer balões gigantes explicando, adaptação literária, isso no tempo da Ebal era assim, o cara ficava picotando o livro e fazia uns balões assim que quase que ocupavam a página, né? Assim, então eu acho, por exemplo, hoje evoluiu muito essa coisa da adaptação literária, que eu acho que elas são muito simpáticas. Teve um caso, por exemplo, que o Alienista ganhou, os gêmeos, Fábio Boom e Gabriel Bá, ganharam com o prêmio Jabuti com o Alienista, e no ano seguinte concorreu um muito melhor, que era o daquele carioca que está ficando cego, o César Lobo, muito melhor, né, cara, assim, com muito mais esse jogo de Count Basie, de não ficar aquele textão, aquele muito melhor, e não ganhou, claro. O Jabuti não é louco de dar quadrinhos num ano, né, e nem tem premiação específica para quadrinhos. Quadrinhos no ano com Alienista e no ano seguinte dá de novo, né? Então é óbvio que o Genial não ganhou, mas... E tem outras coisas que o pessoal não percebe. O Sidão estava falando esse negócio de virar a página do último quadrinho e tal, para você fazer o cara ter vontade de continuar a ler. Porque senão o cara lê a primeira página e a última e joga fora o que tem por dentro, porque... Porque o momento do suspense no quadrinho é a virada da página. É a virada da página. E tem outra coisa que é mágica no quadrinho, fora isso que o Alberto falou também do espaço entre um quadrinho e outro, que é onde funciona a nossa... O cognitivo e todas essas coisas, a cabeça está funcionando. Quando passou de um para outro é onde mais funciona. E aí tem o negócio da pessoa que lê, que ela lê no tempo dela. Não é um filme de 2 horas, você vai ver em 2 horas. Isso aí. O quadrinho você pode ler em 5 horas ou pode ler em alguns minutos. O time é da pessoa, e respeitar o time da pessoa é respeitar como ela vai colocar aquilo dentro da cabeça dela. E a outra coisa é justamente o negócio da voz que o Sidão falou, é a interpretação. Quem cria a voz é o cara que está lá. Ele vê um cara que é enorme e tal, não sei o que lá, ele pode criar uma voz fininha. Na cabeça dele, ele vai criando e vai interpretando. É teatro puro, que o cara vira coautor daquela encenação. Então é uma mágica que não tem no cinema. No rádio tem um pouquinho da nossa imaginação, mais com as vozes. Na questão de ter televisão, teatro e tudo mais, é aquilo que você está vendo. Você vê aquilo, você recebe e você vai fazer o seu interlúdio depois e tal, essa coisa toda. Você tem um impacto e o interlúdio depois. O quadrinho dá tempo de você ler e você voltar. E você olhar um pouquinho mais aquele desenho, se você gostou, e aquilo lá vai te trazer uma outra noção e te vai fazer viajar, que para outro talvez não. Então, o que acontece? O quadrinho tem uma coisa que as outras linguagens não têm. E às vezes o desenhista não descobre isso. Ele faz simplesmente uma leitura muito... não usa essas coisas. Eu acho que é isso que está faltando. Mas isso é prática. Agora tem só uma coisinha que eu falo sempre para os desenhistas. Às vezes chega desenhista e fala pra gente, olha, eu tenho meus desenhos, eu quero levar para os editores, quero mostrar para os editores e tudo mais. Primeira coisa que eu falo, olha, você quer saber como que é a cabeça do editor? Quero. Compra a revista que ele faz. O que ele publica ali de ilustração e tudo mais, você tem todo o mapeamento do que o cara gosta. Agora os caras não abrem uma revista e quer levar para tudo quanto é lugar. Chega lá no Pasquim em São Paulo, um cara com um puta de um desenho e tal, não sei o que lá, mas tinha que ter um traço de humor, tinha que ter... Quer dizer, o cara vai no lugar errado, não adianta. Daí ele vai chegar lá e vai falar, puta...
tudo bem, sensacional o seu desenho, mas não é pro meu veículo. Quem tem que ver isso é o desenhista. Que são coisas mínimas, né? Mas que tem que ser feito. Eu vou fazer a introdução, terminar o que eu falei, fazer a introdução, porque você vai contar uma história do Gustavo. Não, é rapidão. Mas aí é o seguinte, né? O Gustavo, muito esperto, ele sabe mexer com a linguagem do quadrinho, ele não faz texto. Porque ele tem uma formação de artista plástico. O Alcimar é o mesmo, ele estudou artes plásticas na ECA, entendeu? O Moebius, que foi um dos maiores desenhistas da história, ele foi buscar o Rodorovsky lá para fazer o roteiro. O que às vezes o cara tem que entender é que o meu negócio é desenhar e eu vou buscar roteiro, um roteirista. O Maurício é o seguinte, o desenho do Maurício não é tão bom ao nível que chegou hoje. Porque ele foi buscar as pessoas para desenhar, foi buscar as pessoas para fazer roteiro, mas ele sempre soube reger essa coisa, porque ele sabe qual é o objetivo, onde cada um tem que chegar. Então, eu acho assim, essa esfolada que os independentes dão, primeiro que eles estão no princípio de uma carreira, se é que vão ter peito para seguir, né? E o segundo é isso, o cara quer fazer tudo, né? Mas deixar bem pontuado, eu acho que se esses erros acontecem para mim num fanzine, não tem o menor problema. Sim. Agora, num livro de capa dura, pra mim pega. Aí pra mim pega, porque aí o negócio a qualidade editorial tem que acompanhar a qualidade gráfica. O princípio é o mesmo, né? Um teve dinheiro pra fazer capa dura, o outro teve no caso do Alcimar, quando eu falei pra ele falou assim: Sidão, foi exatamente isso que eu falei pros meus roteiristas, o negócio da voz, obrigado que você pontuou, porque eu vou falar pra ele. Porque ele foi o desenhista da história. Sim, e falou, foi exatamente o que eu pontuei, achei estranho e acabou que não rolou. E só para a história do Gustavo, que ele faz HQ muda, e quando eu chamei ele para o MSP50, eu falei, você vai fazer HQ com texto? Vou. Eu falei, cara, o que é? Aí o Bugu falava, alô, mamãe. Aí ele falou, Sidão, tá tudo certo. Eu falei, não, você esqueceu a vírgula depois do alô, tem um vocativo. Aí, pô, Sidão? Eu falei, então, só perguntas aí. Vai lá. Duas perguntas. Vai lá. Assim, eu queria saber assim, de vocês se livros teóricos sobre roteiro eles ajudam de repente o roteirista a chegar nessa qualidade editorial que você mencionou, né? E também assim, eu dou aula em escola de inglês e eu vejo lá a Mônica's Gang, Mônica e sua planilha, né? As versões em inglês e espanhol da Turma da Mônica. Eu queria saber assim se essas edições, elas também têm uma boa tiragem, se você tem os conhecimentos, assim... Tá. Sobre os livros de roteiro, acho que o mercado brasileiro carece muito de títulos nesse sentido. Aí eu acho que continua para mim imbatível o material do Will Eisner, em que ele conta tanto roteiro quanto composição de página, como você fazer o roteiro casar com a arte, né? Mas o Brasil, por exemplo, literatura brasileira sobre o roteiro de quadrinho ainda falta. Os livros do Scott McCloud ajudam também. E quanto à pergunta que você falou do Mônica's Gang, a pessoa falou assim, o Maurício lançou isso já estava lá, foi para o mercado americano e para o mercado espanhol. Não, foi o mercado brasileiro. Porque se você pensar quantas escolas de idiomas tem nesse país, que todo mundo lê Maurício e fala assim, pô, o cara vai aprender lendo outra língua com os personagens. As tiragens não são gigantescas, não são como da Turma da Mônica de linha normal. Pra você ter ideia do quanto vai bem, quando lançou as assinaturas já pagaram o projeto. E, por exemplo, hoje, antigamente a gente fazia, até alguns meses, a gente pegava as revistas antigas e traduzia. Hoje a revista que está na banca sai com a mesma versão em inglês e espanhol. E aí tem para saber o lance do cuidado editorial, o Cebolinha em inglês, ele não é Little Onion, ele é Jimmy Five. Porque em inglês não faz sentido você trocar o R pelo L, a dislalia não existe em inglês. Então ele tem que trocar o R pelo W. E aí todas as piadas em que a Magali olha para ele e fica com fome morreram, porque ele não é mais uma cebola. Então você olhou pro Jimmy Five e ficou com fome, oi. O americano fala, quê? Oi? Como? E em espanhol funciona, porque é cebolita.
Então assim, tem que ter uma série de cuidados editoriais que a gente vai equilibrando quando está montando a revista. A alunozinha jovem também, ela não dá nem cheiro. Não, eu acho que, não sei se cancelou, mas ela pelo menos 4 anos ficou aí. Não, feita no Brasil. Feita no Brasil, feita por um estúdio carioca. Eu achei ótimo, porque acho que tem que ter concorrência, acho ótimo. Tinha mais alguém que levantou a mão. Aí. Sim, eu gostaria de comentar da Ação Magazine, do Castor. Qual que é? Ação Magazine, que era a Jump brasileira. Ah, sim. Só saiu um número, não foi? 3. Acho que eu li 2, na verdade. Eu acho incrível qualquer tipo de iniciativa que fomente a produção de quadrinhos. Agora saiu uma similar, só que aí por uma editora, que é o concurso da JBC, que fez a Henshin Mangá, que foi uma ideia para fazer novos talentos aparecerem. Um dos roteiristas do Henshin Mangá é meu assistente. Então eu acho bárbaro, acho que qualquer iniciativa que tenha esse fomento de produzir quadrinhos, e assim, eu sempre dou um desconto grande por exemplo, se a iniciativa for, são só autores fazendo, acho do cacete, acho muito legal. Mas o nível vai subindo, como o Gal falou, é impossível que qualquer um aqui não conheça alguém que seja pelo menos bom em português. Bom, não precisa ser espetacular. Pede pra pessoa revisar. Revisa, dá só uma revisadinha. O cara não vai te cobrar por isso. Você não tem grana, eu não tenho grana pra isso. Não, beleza. Hoje mesmo um cara me escreveu, falou assim, tem muito isso, você pode ler o meu material e avaliar? Eu falei, cara, não tenho tempo nem pra ler o meu. Assim, mas eu tento dar dicas, indico, eu quero que eu revise. Eu falei, cara, não posso revisar, até porque eu trabalho por uma empresa, né? Então, aí eu sempre indico alguém que possa fazer, mas enquanto for amadora, para publicação amadora, cara, os amigos, usar uma tia que é professora de português, sempre vai ter alguém, sempre você vai achar alguém. Manda. Abril começou a fazer umas como é que chama? Começou a dar chance para as pessoas, né? Prêmio Abril de personagens. Isso, uma delas foi a UFO. Não saiu do terceiro número, o que acontece? Aliás, a maioria eles lançam o que está acontecendo. Porque nós abril, né, pessoal? Eu participei. Olha, a minha vontade agora é falar como jornalista, mas eu não estou até mordendo o lado já. Eu participei da CRAS, do projeto CRAS, que foi o primeiro de lançar autores novos e tudo mais. Então, eu participei desse projeto aí. Saíram umas 4 ou 5 revistas, desde aquela época Abril faz a mesma coisa. Saíram 4 ou 5 revistas e daí eles descobriram que não era, porque tinha desde infantil até um Jaime Cortez com um quadrinho de terror, quer dizer, misturava tudo, quer dizer, não tinha a edição. Eles não sabem editar, a não ser traduzir coisa. E quando você lança um personagem brasileiro, você tem que fazer, eles estavam colocando de 2 em 2 meses uma revista infantil de continuidade. Quer dizer, ele matou a charada. O marketing foi zero de marketing, zero. Até porque os caras estão lá banca e achar que vai dar pegou quem foram os ganhadores, o XYZ pegou, publicou e botou na banca. Aí, o primeiro número, eu já falou, é verdade, dessa leva nova, um quadrinho novo, com desenho bom, chega no final, continua. Cara, isso é um editorial absurdo. O primeiro número de uma faz uma história fechada, cara. E assim, você tem ideia do quanto eles não fizeram de barulho? Teve autor que procurou o Universo HQ para divulgar o material e teve que comprar a revista da Abril. Eu falei, escuta, por que a Abril não me manda a capa e o release que a gente vai botar lá na capa do Universo HQ? Falaram que estavam sem tempo. Pelo amor de Deus, cara, então você está tentando não dar certo o projeto? Às vezes eu penso que isso é feito justamente para dizer que quadrinho brasileiro não funciona. Às vezes eu fico com medo disso, cara. Porque foi, o cara que tá mais vendo? Eu tentei. É brasileiro. Eu tentei. Mas tenta direito. Porque naqueles materiais que saíram dos 2 primeiros, tem material bom. Tem material bom, com desenho bom, com roteiro inteligente, só que faltou barulho. Não consegue vender Ziraldo, porque já tem um faltou barulho. Conhecido. Faltou barulho. Tem que ter licenciamento, produto para criança. Sim. É isso. E o detalhe, no regulamento do prêmio eles vendiam o que teria.
Inclusive cinema, tal, adaptação. Minha filha vai na loja de roupa, vai no supermercado. É isso. Tem mais uma pergunta, alguém levantou, aqui e aqui. Aqui, primeiro aqui. Bom, no começo do ano, a DC ela lançou um quadrinho que é 100% digital, que trabalha muito questões assim, próprias, né, cognitivo, dessas linguagens digitais, que é interatividade, sim. Sons, efeitos especiais, efeitos sonoros, etc. Isso daí não seria um caminho legal também, de repente o artista não tem como investir numa publicação, começar a fazer tem cara na internet que já usa isso, né? Nós veteranos sempre fica assim, até quando isso é quadrinho, né? Se botou som e botou animação, é quadrinho ainda? Mas acho que, cara, a tecnologia fornece essas ferramentas hoje pra gente. E hoje nós temos nós não, mas nós temos uma geração que vem vindo aí que você pegar, botar ela em frente ao computador, ela vai meter a mão na tela. Vai fazer assim, se não mexer, né? E vai falar, ô, e aí? Não vai, né? Então assim, eu acho que tem que experimentar, cara. E assim, essa experimentação que a DC fez, eu não sei se teve um puta resultado, né? Mas eu acho que hoje é impossível. Por exemplo, se eu te falar que lá na MSP não estão pensando em nada parecido, é mentira, tamo. Porque se eu pegar a HQ do Maurício e jogar no PDF só pro iPad, pra molecada não vai ter sentido. Então, por exemplo, pum! Vai ter o tum! Saca? Então são incrementos que a gente tem, que eu acho que tem que usar. E hoje, como tem muito... Você pega a molecada hoje, eles programam melhor do que o moleque faz o som em casa. Então, e tem caras que já usam essas ferramentas em quadrinhos de internet. Eu acho que tem mais é que continuar. Nos anos 70 até a Marvel fazia umas animações que era quase da revista, né? Que era pegar o bonequinho e corria. Já tem um projeto assim pra Turma da Mônica? Tem, vários, na verdade. Tem, porque você imagina que muita gente nos procura, né? Então, assim, questão de público, esse público ele existe, ele espera esse público. Olha, hoje a conta do digital no Brasil não fecha. Hoje é impossível fechar. Não tem como você pagar para botar a conta digital. Mas você tem que estar com o pé lá, porque uma hora vai virar. É um investimento. Uma hora, aquilo que eu falei do governo ser o maior comprador de livro do país, a hora que os caras se derem conta de que se eles comprarem um tablet e compra a HQ em PDF ou em animação e não tem mais custo do envio, não derruba a árvore e chega mais rápido no mundo, no Brasil inteiro, eu acho que aí complicou. Tem que estar lá. Rapaz, Então, eu tô fazendo meu TCC sobre quadrinhos, né? Eu tô fazendo sobre quadrinhos independentes. E pela pesquisa, muitos deles contestaram sobre o caso de trabalhar para editoras. Que no caso, alguns deles falaram que trabalha para a literatura brasileira, adaptação, e eles não gostam. E a minha ideia assim, é criar um evento totalmente voltado para quadrinhos independentes. O que vocês acham do... Acho a ideia boa. Teve um agora recentemente aqui em São Paulo que é o Ugra Press. Exato. Eu acho ótimo que tenha eventos focados em quadrinho independente, porque ao mesmo tempo é uma maneira eu comecei a sentir isso quando eu fiz o MSP 50. A imensa maioria dos autores brasileiros não estão preparados para trabalhar com o editor. Eles acham que o editor é inimigo. Tá errado. Se o cara encarar o editor como inimigo, então você vai continuar fazendo o quadrinho. Dentro do histórico, né, você me perdeu. Eles têm por que pensar assim. Então, se você imaginar que a gente estava falando do bom editor, se você imaginar que a Panini, né, recebe tudo pronto do Maurício de Souza e vende aquelas cifras de milhões sem eles precisarem preocupar com nada. O resto vem lá dos Estados Unidos, da DC, da Marvel, e eles jogam lá para mitos adaptar, traduzir, letreirar e etc. E de lá vai para a gráfica, né? Podemos dizer que hoje a Panini é a maior editora do país, né? Sem dúvida. Pô, bicho, que chance a Panini dá para alguma coisa nova, algum desenhista desses? Ela não gosta desses desenhistas, tanto que o presidente da Panini, quando
na verdade, iniciar a publicar quadrinhos. A gente foi numa missão, eu e o Jó, falando assim, mas você vai encher de quadrinhos estrangeiros aqui, mas também tem que abrir. Ele falou, não, aqui a gente é para ganhar dinheiro, bicho, eu não vou perder dinheiro. Então a mentalidade do editor, essa que vem desde o tempo que o Adolfo Eisen foi lá para os Estados Unidos e viu a maravilha do quadrinho americano e trouxe tudo para cá, e que erroneamente foi tido como o dia de comemorativo do quadrinho nacional, que é o suplemento juvenil, quando a gente tem coisas antes, Tico-Tico, que talvez tenha mais importância, né? Foi aí que abriu essa porteira, onde nos anos 80 o Brasil era o segundo país que mais publicava quadrinho americano. Entendeu? Depois em terceiro, se eu não me engano, era Holanda ou qualquer coisa assim. Então, eu lembro que uma vez eu fui para Argentina, o cara falou assim, pô, você é brasileiro, aqui o Superman a gente recebe uma revista, depois pula não sei quanto, lá no Brasil vocês editam todas, você não quer me mandar, né? Então o Brasil abriu essa porteira, a gente tem um mercado que sempre foi bom, né? No final sempre alguma editora abriu, alguém vendeu bastante, mas todos foram fechados. Se não fosse o PNBE resolver bancar... Uma coisa que a gente não falou aqui, tiragem de livro aqui no Brasil, são tiragens de 1000 exemplares. Entendeu? 3 no máximo. 3 já é quando o cara já é quase um best-seller, né? O cara vende bem. Então você imagina que são tiragens que não significam muita coisa, entendeu? Então eu acho que as editoras, né, assim, tem esse princípio, é uma coisa que vem rompendo, né, assim, que a gente vem rompendo, e eu acho realmente, assim, aí volto pro meu papo inicial, o quadrinho nacional é um fenômeno, né? Eu acho assim, esse serviço que o Sidney faz de chamar o cara, apontar o erro de português, o erro disso, o erro de fala, é um trabalho importante, porque eu acho que essas pessoas merecem isso, né? E se você for ver, um dos maiores gênios do quadrinho nacional, que é o Angeli, tem erro de concordância, de tudo bravo, porque ele estudou até o ginásio. O ginásio é o que hoje vocês chamam de primeiro grau, é isso? Primeira. Sei lá, o meu tempo era ginásio. O ensino. Mas aí entrava o editor da Folha que consertava. Então, mas é isso aí. Mas a revista do Chiclete tinha cheio de erros, né? E porque o Toninho também estudou na mesma escola, mas aí, então, mas só para continuar. Mas acho legal o lance que eu falo é o seguinte, eu acho que tem esse papel que o Gal falou das editoras que tem, que é o que eu falei lá no começo, que o cara enxerga o mercado como um planilha de Excel, é verdade, mas eu estou falando dos donos das editoras, né? O editor, agora, a imensa maioria dos autores independentes não quer saber do editor, porque fala assim, ele vai mexer no meu trabalho. É isso mesmo, o que eu percebi. Ele vai mexer no meu trabalho, e o meu trabalho eu e minha mãe gostamos. Saca? Claro que não é para todo mundo, porque tem quadrinhos independentes maravilhosos. Só que assim, o cara não consegue entender que de repente o editor pode dar um toque. Falar, aqui, e pode melhorar. E o mais engraçado é que esses caras aí pegam e falam, não, no meu quadrinho não, aí o cara vai trabalhar pro mercado publicitário e o cara manda ele refazer a coisa 80 vezes. E lá, beleza. Saca? Pela pesquisa que eu fiz, assim, eles realmente estão fugindo das editoras e estão partindo pro Não, eles não fogem. Mas eu não fogem, não. As editoras não estão chamando eles pra dentro e fazem isso há décadas, entendeu? Eu acho que eles estão só se vingando daquilo. O editor não interessa, então... Mas eu acho que é uma vingança burra. O cara pode ganhar dinheiro e não ganha. Não, mas eu acho que não tem ninguém que a hora que uma editora chama, e se for uma editora tipo Devir, que pagou 1 ano pro Mutarelli ficar fazendo, não duvido que o cara vai falar assim, não, eu não quero editora. Né? Sei lá, eu também acho que não. Tanto é que, ó, vou te falar uma coisa, nos MSP50 eu editei 150 autores. Vários deles eu sei que não gostavam do quadrinho do Maurício, eu dava toda a liberdade e falava assim, ó, se você não curte, beleza, a gente continua amigo. Valeu? Teve autor que falou, não, pô, quero estar no projeto. Teve autor que entrou no projeto e depois falou mal. Eu falei, tivesse culhão de falar pra mim. Não teve.
Saca? Então, assim, esse tipo de... porque eu sou independente, eu tenho que ser do contra, não sei o quê. Aí eu falei, em todos os projetos que eu faço, lá na MSP, eu tenho o seguinte, você tem que jogar com a mesma regra que eu. Eu adoraria fazer uma graphic da Tina pelada. Não posso. Óbvio. Não vai ter cabeça voando numa HQ do Maurício. Aí eu faço um projeto, o cara pega e manda sei o quê, sei lá... uma cueca, não vai rolar, velho. Aí eu falei, eu lembro que eu te falei da regra? É a mesma que eu, cara. Isso então, não adianta. Ou então chega e fala assim, Sidão, valeu, não quero. É isso. Tudo que o Maurício faz vai para as crianças, né? Eu queria só avisar, o Sidney ele tem um compromisso aí, hoje ele está vindo aqui pelo projeto e essa coisa toda, e a gente quer agradecer, né? Eu que agradeço o convite. E para vocês verem, tem muita coisa para se falar, tem muita coisa para se dizer sobre isso daí. Eu e o Gualba ainda vamos continuar aqui, né? Se vocês quiserem ainda fazer mais algumas perguntas, né? Mas ele tem outro compromisso, né? Então já era 8h30, já são 9 horas. Né? Vai, manda aí. Onde você acha que os quadrinhos brasileiros vão estar daqui a 5 anos? Eu acho que o mercado brasileiro, a gente tem... eu pesquiso muito quadrinho, né? Eu acho que o mercado brasileiro, a gente vai experimentar um negócio que a gente não viu ainda. Porque o mercado brasileiro tem a característica do mercado americano na banca e tem as livrarias crescendo como na França. Eu acho que é o único mercado que a gente vai ter um misto aí dos dois espaços crescendo. Eu vejo que a gente vai ter, eu acho que nós vamos ter outros quadrinhos nacionais na banca e muito quadrinho nacional na livraria. Muito, porque o pessoal sacou que tem muito quadrinho nacional bom sendo feito. Muita coisa nacional boa sendo produzida. O que o Gual falou. A Panini, ela atrás o dono da Panini não quis publicar quadrinho nacional. Aí eu tenho brincado isso muito com o Maurício. Falei assim, eu tô parecendo o Santos do Gualberto, né? Eu vou lá, revelo, os caras, a Panini vem e leva. Né? Porque eles não estão publicando o Cafage porque o Cafage tem olhos verdes, né? Eles não estão publicando o Danilo por causa que o Danilo tem uma barba, parece o Alan Moore agora, né? É porque tá vendendo, cara. É porque tá vendendo. Eles estão sacando que tem potencial para quadrinho nacional na banca. E é isso que eu tenho sempre mostrar que falei, olha, que dá para fazer quadrinho nacional na banca, cara. Se os editores souberem direcionar, fazer uma escolha boa de produtos, eu acho que dá. Eu tenho um sonho meu de ter uma Fierro brasileira, saca? E a ironia do destino é que ele falou isso e hoje a maior parte do faturamento dele é quadrinho nacional. Mas bota maior, né? Bota maior, né? Não é quadrinho nacional, é o quadrinho do Maurício. Né? Bota muito maior. Então, mas eu sou um eterno otimista, Sam. Eu acho que nós vamos ver... a gente vai ver, porque só um pouquinho, eu revi ontem um vídeo meu e do Gual no FIC de 2011, que a gente falava do mercado e eu falava assim, desde que eu trabalho eu falava assim, passou numa mesa. Aí eu falei assim, desde que eu trabalhava com quadrinhos nos anos 90, o mercado era assim, ó, uma montanha-russa. Tinha tava bom e boom. Uma dessas eu perdi o emprego, meu primeiro emprego na área de quadrinhos na Globo. E cara, não tá tendo a descida agora. Especialmente por causa da qualidade dos autores. Mas você lembra, cara, eu trouxe um monte de dados, porque a gente faz o HQ Mix todo ano, então a gente sabe quantas teses, quantos livros teóricos, e vem crescendo isso. E eu falando assim, aquela coisa eufórica, né? Aí a pergunta que um cara fez, falou assim, mas dá pra viver de quadrinhos? É difícil, você vai ter que ralar pra caramba. Pô, tá maravilhoso, tá bombando, mas dá pra viver de quadrinhos? Vai ter que ralar muito. Vai ter que ralar muito mesmo, não tem jeito. Nossa, então, vem bolinha. Não precisa bolinha pra mim, não. Oi. Só fazer uma pergunta. Vai. Você não vai embora, né? O departamento de quadrinho da Globo e da Abril foram fechados. Sim. Abril ainda tem a Disney. Tem alguma coisa. Você acha que se desse, vamos dizer, desse crescimento, vai reabrir? Olha, eu espero de verdade que isso aconteça, porque assim, nós temos uma distribuidora de quadrinho no país. Teoricamente duas, a Quinal e a Dinap, que hoje são a mesma.
Então, assim, Abril tem todos os meus números. Eles sabem tudo que eu vendo. Eles sabem quanto eu vendo as graphics. Eles sabem o quanto isso está impactando no mercado. Porque a decisão, quando por exemplo, aí é uma coisa minha pode ser uma utopia, pode ser um sonho e tal, mas é o seguinte, na minha cabeça, quadrinho tem que voltar a ser meio de comunicação de massa, para mim. O Maurício beleza, o Maurício eu leio tudo que sai de quadrinho, tudo que você imaginar. Acho que tem que ter o quadrinho cabeça, acho que tem que ter o quadrinho que sua mãe dele gosta, acho que tem que ter o quadrinho para vender 3 mil, para vender 15 mil. Só que eu quero fazer quadrinho para dezenas de milhares no mínimo. Quando eu lancei as graphics, a Panini veio e falou assim, beleza, o MSP50, os 3 foram um sucesso, vão mandar para livraria. Eu falei, aqui. Não, eu não quero livraria, eu quero banca. Eu quero banca e livraria. Aí saiu o capa mole pra banca e o capa dura. Por quê? Porque, cara, por mais que a gente ache do caralho tá em livraria, se a gente andar 50 km pro lado aqui, não tem livraria em São Paulo, fora. Aí o cara não tem o hábito. E eu não vou negar, fico arrepiado só de falar. Tenho um orgulho de receber e-mail, mensagem no Facebook. Porra, obrigado, achei no interior de São Paulo, no interior da Bahia, no interior do Alagoas, do Rio Grande do Sul. Eu nunca ia ter a oportunidade de comprar essa HQ se não tivesse saído daqui. E aí, quando foi pra banca, os caras cresceram, o mercado cresceu, e aí começou a ter um mercado infantil, juvenil, adulto chegando na banca. No FIC do ano passado, que eu sempre falo, quando eu estou em baixa de energia, eu vejo o vídeo que eu anunciei as Graphic MSP no FIC. Cara, eu nunca vou ver aquilo de novo, acho. Quer dizer, espero ver na próxima. A reação do pessoal, né? Tinha mais de 800 pessoas lá, amontoadas na minha frente, para ver um anúncio de quadrinho nacional. Eu falei, cara, eu ralei desde 1990 divulgando quadrinho nacional, a gente não via isso. Na Bienal desse ano, estavam todos os autores das graphics autografando juntos. Tava o Danilo, os irmãos Cafage, o Gustavo Duarte, o Chico e os meninos do Bidu, o Damasceno e o Garrocho. Uma fila de 300 pessoas do lado de fora, abarrotado, e todo mundo sabia quem eram os autores, cara. Na Bienal anterior, 2 anos antes, não tinha nenhuma graphic MSP. Detalhe, Maurício só deu uma passadinha lá. Não era pro Maurício. Aí assim, o Vitor Cafage não consegue andar na Bienal hoje. Ele andava, os caras catavam ele. O Danilo Beruto é a mesma coisa. Aí, eu acho que isso é um embrião, uma semente que ele está plantando, porque os outros têm que colher. Acho que as outras editoras têm que se ligar. Que tem caras muito bons esperando uma oportunidade. Faça um projeto. Um cara pegou outro dia para mim e falou assim, Sidney, por que você não faz o que você fez com a Graphic MSP com os personagens do Laerte? Eu falei, porque eu não trabalho pro Laerte, porque eu adoraria fazer o Piratas do Tietê com o Gustavo Duarte. Imagina, faz a Rebordosa no traço em outro. Seria sensacional. Se você não quer arriscar, pega personagens famosos e tenta fazer uma releitura, vê se os autores permitem. Eu acho que tem 1000 caminhos para se fazer. Tem um monte de caminho que você pode aproveitar. E eu acho que os editores precisam se sacar um pouco mais. Quando saiu tem um projeto que ganhou o HQ Mix esse ano, que é o Ícones dos Quadrinhos. O Ivan Costa, que é um cara, ele pegou todos os desenhistas, falou assim, assumidamente inspirado no MSP50. Pegou, cada um faz um personagem, tanto é que ele me pediu para fazer o prefácio por causa disso. Aí, beleza. A primeira arte que ele divulgou espertamente foi a do Danilo Beruti com o Tio Patinhas, porque o Danilo estava no alto, estourando o Magnetar, vendendo pra caramba. Na boa, cara. Se eu sou editor da Abril, eu tenho os números do Magnetar. Ele liga pra Disney e fala, escuta, rola uma chance de fazer uma graphic novel do Tio Patinhas com um autor brasileiro? Eles renascem a Disney. Porra! E assim, isso é possível porque a Itália faz, a Suécia faz com a Disney. Era só... O Tom Rosa. Que vem pra Comic Con. Então tem caminho, cara. Tem caminho, acho assim. O próprio Canini, né? Que fazia uma releitura do eu acho Zé que Carioca. Tá faltando tesão, saca? Tá faltando tesão. Você sabe que as bancas vai se tornar banca eletrônica. Sim. Bancas eletrônicas. Muitas bancas vão acabar fechando. Aliás, o número de banca não para de cair no Brasil, só pra vocês saberem. Se tornar banca eletrônica, não é nem
loja virtual da Marvel, banca eletrônica. Com certeza tem uma transição, Vai mas... funcionar as plataformas. Porque hoje banca tem tudo que você imaginar. Eu não sei como é que vai ser entregue. Mas a transição é uma coisa assim, já tem cantor fazendo, gravando disco em LP. Branca aí, vamos... Não, peraí que ele vai dar uma pergunta. Não, é só sobre esse negócio do eletrônico. Eu faço uma revista que nasceu digital. Ela foi digital por 2 meses. Qual é o nome dela? Faz o jabá, Se pô. chama Cake 2000, uma revista de cake design. Ah, falamos no Facebook ontem ou anteontem. E... assim, a gente fez 2 meses digital. A gente já tá no 15º número, é o 13º impresso. Depois que a gente imprimiu, em 1 ano a gente multiplicou por 15 a quantidade de assinantes. É isso aí. Tem que saber conversar. Rádio não acabou. Todas as plataformas elas existem. Você vai se adaptando, mas ao mesmo tempo você não joga fora. O que acontece é que o pessoal já está enterrando o impresso, já está enterrando. Tem jornal que é só apagar a luz e ficar só no... Eles estão enterrando, jogando fora uma coisa que não existe, enquanto botar na cabeça que o impresso é uma coisa. O que a gente muito mais especial. ouve, João, desde que a gente trabalha com quadrinhos, vai acabar o impresso. Que o Gal abriu a fala dele falando isso. E esse é o que a gente mais ouve. E nós estamos em 2014, né? Notem o tanto de colecionáveis que está saindo na banca. Coleção da Marvel, coleção da DC e quadrinho. Coleção de Star Wars. Porque o leitor de quadrinho é, por característica, um colecionador. É isso. Não adianta. Pode ser que os meus... Pode ser que os meus netos... Eu não quero ter na estante um monte de CD. Eu quero ver a lombada da minha HQ lá, cara. Eu quero sentir o cheiro da tinta no papel. É coisa de velho? E a gente não largou a edição digital. É isso. Exato. Mas a gente lança, divulga no Facebook, fala assinantes, a revista digital está online no site. Parabéns, bela sacada. Eles colocam lá. Quando vai chegar na minha casa? É isso. E você sabe que... Eu falei negócio da... Eu não vou embora. Eu falo que a conta não fecha, negócio digital. A Veja, vou usar a Veja porque eu sei da informação, né? A Veja tem os pacotes de assinatura digital. Não fechava. Aí eles lançaram a digital mais a impressa. É a mais vendida. O cara quer ter o impresso. Incrível. Dime. De certa forma, eu estava no fórum Transmídia esses dias e a Marvel é um dos grandes cases de transmídia. Então, assim, você não acabou com o digital, mas tem o diálogo. Claro. Então, como é que você vê esse diálogo? Para quem não sabe, a transmídia complementa, não é a mesma revista nas duas mídias. É aquilo que você Então você tem algo que complementa, que pesca, tem um evento presencial, tem a camiseta, tem o show, tem o aplicativo, você complementa. Eu falei agora há pouco, falei assim, justamente esse é o ponto. O pessoal pode falar, mas se tiver uma animaçãozinha, não é mais quadrinho? Eu acho que tem que usar. Nós temos que usar mesmo. É uma ferramenta que está viva. O mercado está o tempo inteiro vivo. A gente tem que se reinventar o tempo inteiro. A Marvel nasceu nos quadrinhos. Exatamente. Exatamente. E esse mês na revista... Meu Deus, como é que é o nome da revista? Da revista que vem para os assinantes de TV a cabo da NET é... Monet. Tem uma matéria do Sadovski falando que o plano que a Marvel fez para se tornar a campeã dos cinemas é brilhante. É brilhante. Por quê? Estamos falidos, quebrados. Os direitos do Homem-Aranha estão com a Sony e dos X-Men estão com a Fox. Os meus 2 melhores personagens. O que eu faço? O que tem aqui? Peraí. Vingadores. Ó, chamaram os caras assim... Nós vamos trabalhar os Vingadores para ser a maior franquia do cinema. Os caras, vocês estão loucos. Vingadores nunca vendeu nada. Vingadores levava pau do Homem-Aranha, levava pau de todos eles. Aí os caras fizeram o que fizeram, né? Filme individual, pumba. O Homem de Ferro do cinema é 1 bilhão de vezes mais legal que o do quadrinho. E aí ele começou, o elemento daqui vem pra cá. Fala, mas aumentou pra caramba a venda de quadrinho da Marvel? Não. No primeiro mês de um longa-metragem, a venda vai lá em cima... Depois volta ao patamar normal. Por quê? Porque aí o cara que vai comprar o quadrinho fala assim: ih, caramba, eu tenho que conhecer 30 anos de cronologia, né? Aí ferrou, né?
Aí o cara não consegue acompanhar. Mas onde ele ganha dinheiro? Boneco, merchandising, lancheira, cueca, hambúrguer, tudo com marca dos personagens. Então, cara, nós temos que aproveitar demais o transmídia. Essa interligação das mídias E vou te falar, nessas horas eu adoraria estar num país porque se eu tivesse na boa, se eu tivesse nos Estados Unidos hoje, as graphics já estavam no cinema, já tinha desenho animado, porque todo mundo me cobra, você teria desenho animado da graphic. Eu falei, você vai ver quanto custa para produzir no Brasil, cara. É um problema. Não fecha a conta. Não fecha a conta. E a distribuição ferra totalmente, né? Por isso que o Maurício parou de fazer longas. Mas vai ter subproduto das graphics, aguardem. Aguardem. Posso ir embora agora? Antes de ir embora, já tem um menino te esperando lá fora e já me pediram como é que eu entro em contato com o Sidney. Uai, no meu Face. Como é que eu consigo falar com ele? Uai, no meu Face. No Face, pode. No Face, no Universo HQ, todo o nome do Sidney Guzman tem meu link de e-mail. Eu respondo as pessoas. Muita gente que fala, mas eu tento responder. Falamos essa semana. Falamos ontem, é verdade. Então, pode quem quiser falar comigo. Aí não. Hoje eu recebi 3. Então, eu queria só agradecer e pedir desculpa de ter que sair correndo aqui. Muito, muito obrigado pela paciência aí. Obrigado.